15 de março de 1944. Sobre os céus de Brunswick, na Alemanha, o capitão James Red Holt inclina seu P-47 Thunderbolt bruscamente para a esquerda, os olhos vasculhando o céu vazio acima da formação de bombardeiros. 800 B-7 Flying Fortresses zumbem em direção aos seus alvos, cada uma transportando 10 jovens americanos e explosivos suficientes para arrasar um quarteirão. Em algum lugar naquela infinitude cinzenta, caças alemães estão se juntando. Holt consegue sentir isso. As estatísticas estão os matando. Desde janeiro, a toda a Força Aérea perdeu 284 bombardeiros pesados. Isso são 2.240 homens que não verão mais suas casas. Escoltas de caça como o 39º Esquadrão de Caça do Holt não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A Luftwaffe sabe disso. Eles desenvolveram uma tática nova e letal: ignorar as escoltas. Atacar os retardatários. Bombardeiros danificados mancando atrás da formação. Aves aleijadas com hélices emplumadas e motores fumegantes. Carne fácil. Ontem Holt viu impotente, enquanto 6 F-Wolf 190 cercaram um bestie danificado chamado Memphis Belle II. O bombardeiro resistiu por 43 segundos. O briefing de inteligência desta manhã relatou o mesmo padrão em 37 missões. Caças alemães miram especificamente aeronaves com sinais de dano de batalha, evitando as saudáveis, recusando-se a enfrentar as telas de escolta. A matemática é simples e brutal. Quando caças escoltam bombardeiros saudáveis, os alemães esperam. Quando bombardeiros mostram dano, os alemães atacam e fazem isso a 3 milhas de distância de onde as escoltas americanas estão voando. Quando o esquadrão do Holt chega ao local do ataque, já acabou. Não estamos protegendo os aviões certos, Holt resmunga dentro de sua máscara de oxigênio. O que ele não sabe, o que ninguém no 359º Esquadrão de Caça sabe, é que em exatamente 4 horas, um artista de 24 anos, Brooklyn, sem qualquer experiência em aviação militar, vai rabiscar uma ideia num guardanapo que vai virar esse jogo mortal de cabeça para baixo. Uma ideia tão simples, tão audaciosa, que quando ele a apresenta pela primeira vez, o comandante do esquadrão a chamará de a coisa mais estúpida que já ouvi. Uma ideia envolvendo tinta-teatro e o truque mais antigo da guerra: fazer sua força parecer fraqueza. Em 30 dias, essa tática controversa irá atrair 40 caças alemães para emboscadas cuidadosamente preparadas. Vai salvar um número estimado de 180 tripulantes de bombardeiros americanos. Vai violar pelo menos 3 artigos da Convenção de Genebra e ficará classificada como ultra-secreta pelos próximos 47 anos. Esta é a história de como um esquadrão começou a pintar suas aeronaves para parecerem danificadas e transformou caçadores em caçados. A crise começa bem antes de março de 1944. Começa com um piloto alemão chamado Min Isef Pip Spriller, que em dezembro de 1943 percebe algo que o comando aliado ainda não havia compreendido. Bombardeiros danificados são previsíveis. Um bombardeiro saudável luta, escreve Piller, em sua doutrina tática distribuída ao J-26. Um bombardeiro aleijado foge. Ele se separa do rebanho. Sua escolta não pode proteger aquilo que não consegue alcançar. Nós não caçamos os fortes, chamamos os fracos. Os resultados são devastadores. Só em janeiro de 1944, 73% dos bombardeiros perdidos sobre a Alemanha eram retardatários aeronaves, que ficaram para trás da formação, devido a danos de batalha, falha mecânica ou tripulação ferida. A Luftwaffe desenvolve táticas de Wolfpack especificamente projetadas para explorar essa vulnerabilidade. Caças alemães orbitam à distância, observando e esperando pelos sinais reveladores. Fumaça no rastro, hélices emplumadas, aeronaves perdendo altitude, então atacam. O comando de caça americano tenta de tudo. Designam caças de resgate para escoltar bombardeiros danificados de volta para casa. Os alemães simplesmente esperam até que essas escoltas atinjam seu limite de combustível e regressem. Aumentam as patrulhas de caça ao redor das rotas dos bombardeiros. Os alemães atacam nas lacunas. Desenvolvem novos protocolos de rádio para que aeronaves danificadas peçam ajuda.
Os alemães bloqueiam as frequências. O major-general William Kaptener, comandante do 8th Fighter Command, convoca uma reunião de crise em 28 de fevereiro de 1944. Senhores, temos um problema que táticas sozinhas não podem resolver. O inimigo transformou nossos feridos em isca. Cada bombardeiro aleijado vira uma sentença de morte para sua tripulação e para os caças que enviamos para salvá-lo. Os peritos concordam que a solução é evitar o dano desde o início. Melhor blindagem, formações mais apertadas, maior poder de fogo defensivo. Mas essas são soluções de engenharia que levarão meses ou anos. Enquanto isso, rapazes estão morrendo todos os dias. Comandantes de esquadrão estão arrancando os cabelos. O tenente-coronel Joseph Dickman, do 359º Esquadrão de Caça, atira seu boné através da sala de briefings, depois de perder 3 caças tentando proteger um único B-24 danificado. Eles estão usando nossos feridos como armadilhas. Vemos um bombardeiro mancante. Corremos para ajudar e, de repente, estamos em desvantagem numérica de 4-1 com nosso combustível pela metade. É brilhante. É implacável. E eu não sei como detê-los. O consenso entre os especialistas táticos é claro. Não há contramedida para essa estratégia, exceto abandonar os retardatários. Vários oficiais superiores sugerem discretamente implementar uma política de sobrevivência do mais apto. As aeronaves danificadas estão por conta própria. A proposta chega à mesa do general Dwight D. Eisenhower. Ele escreve uma única palavra em lápis vermelho: nunca. Mas o sentimento nobre não salva vidas. As perdas continuam. Em meados de março, as tripulações dos bombardeiros têm mais medo de sofrer danos do que de serem abatidas. Pelo menos se você for destruído, é rápido. Ficar aleijado significa uma perseguição lenta de 30 minutos através de um céu hostil, enquanto caças alemães se revezam arrancando pedaços do seu avião, e seus amigos morrem tentando alcançá-lo a tempo. O impacto psicológico é mensurável. As taxas de abortar missões aumentam. Pilotos relatam ver danos de batalha que as equipes de manutenção não conseguem encontrar. Algumas tripulações estão pedindo transferência para o Teatro do Pacífico, onde pelo menos o inimigo luta de forma justa. É nesse cenário desesperador que entra o sargento técnico Daniel Weiss, 24 anos, ex-artista comercial da agência de publicidade J. Walter Thompson, atualmente chefe de equipe do 359º Esquadrão de Caça. Weiss não tem experiência de combate. Nunca voou em uma aeronave de caça. Seu trabalho é manter o sistema hidráulico do trem de pouso e pintar as marcações de vitórias nas fuselagens. O que ele tem é um diploma de arte pela Cooper Union. 3 anos criando campanhas publicitárias enganosas e, o mais importante, uma visão externa não limitada pelas suposições dos militares de carreira. No dia 15 de março, ele está no Clube dos Oficiais, rabiscando uma ideia em um guardanapo de coquetel. Daniel Weiss nunca pretendeu mudar a guerra aérea. Ele só queria parar de ver os pilotos voltarem com aquele olhar assombrado nos olhos. Nascido no Brooklyn. Filho de imigrantes que administravam uma delicatessen kosher, Weiss cresceu desenhando em papel de açougueiro e sonhando em se tornar um artista plástico. A realidade interveio na forma da Grande Depressão, e ele acabou na agência J. Walter Thompson, criando anúncios para o Creme Ponds e os cigarros Lucky Strike. Sua especialidade é fazer produtos parecerem algo que não eram. Fazer o comum parecer extraordinário, fazer as pessoas verem o que você queria que vissem. Quando Pearl Harbor aconteceu, Weiss tentou se alistar como piloto, reprovou no exame de visão leve e daltonismo. Tentou ser bombardeiro, falhou novamente. Foi designado como chefe de equipe, o que Weiss comparou a treinar para ser Rembrandt e ser escalado para pintar casas. Mas ele é meticuloso e entende a diferença entre como as coisas parecem e como realmente são. Quando as aeronaves retornam das missões, é Weiss quem inspeciona os danos, coordena os reparos e devolve os aviões ao serviço. Ao longo de 6 meses, ele aprendeu a ler os danos de batalha como uma linguagem. Sabe como as explosões de flak marcam a fuselagem de alumínio, como os buracos de bala se agrupam, e distingue qual dano é fatal e qual é apenas teatral.
Na noite de 15 de março, ele está sentado em uma mesa de canto no clube dos oficiais tecnicamente proibido para soldados, mas tolerado porque é popular e faz companhia aos pilotos, enquanto eles processam as perdas do dia. O capitão Holt está na terceira dose de uísque, falando sobre o B-17 que não conseguiu salvar. Eles conseguem sentir aeronaves feridas, diz Holt, como tubarões sentem o sangue. Como você luta contra um inimigo que só ataca quando tem vantagem, Wise escuta pela metade rabiscando em um guardanapo um velho hábito nervoso. Ele desenha um P-47, mas adiciona danos teatrais, rastros de fumaça do motor que não parecem reais buracos de bala simétricos demais. É uma caricatura, um desenho de danos falsos. Então o lápis para. Ele encara o guardanapo, o dano falso que desenhou. E se fizermos eles pensarem que tem a vantagem, murmura Wise. Holt não o ouve. Wise repete mais alto. Capitão, e se fizermos eles pensarem que tem a vantagem, agora Holt levanta o olhar irritado. Do que diabos está falando o sargento Wise? Empurra o guardanapo pela mesa. Seu P-47 voando como escolta, mas pintado para parecer danificado. Soltando fumaça. Fumaça teatral não real. Buracos de bala pintados, feridas de palco voando como se estivesse mancando, ficando para trás parecendo fraco. Os olhos de Holt se estreitam. Isso é camuflagem ao contrário. É uma isca, responde Wise. E quando eles vierem atrás do que acham ser uma presa fácil, ele desenha mais 6 P-47s mergulhando do alto, a armadilha se fecha. Holt fica em silêncio por um longo momento. Então você quer transformar as escoltas em iscas? Quero transformar nossas forças nas fraquezas deles, diz Wise. Eles caçam animais feridos. Daremos a eles um animal ferido com dentes. Na manhã seguinte, Wise espera ser ridicularizado na sala de instruções. Em vez disso, o tenente-coronel Dickman ouve toda a apresentação em silêncio. Então diz 6 palavras que mudam tudo. Mostre-me, você tem 48 horas. Você tem. Wise toma posse de um canto do hangar 7 e de 3 P-47s agendados para manutenção de rotina. Ele reúne sua equipe. O cabo Tommy Chen, ex-animador da Disney. O soldado de primeira classe Marcus Wright, maquiador teatral do Harlem. E a sargento Irene Kowalski, do corpo feminino do exército, que trabalhava na oficina do pai em Detroit. Juntos, eles criam em 2 dias algo que é parte arte, parte engenharia e parte mágica teatral. O primeiro desafio, danos pintados, não enganariam ninguém de perto. Wise precisa de realismo tridimensional que funcione a 500 metros de distância. Wright sugere folhas de acetato de celulose, o mesmo material usado em iluminação teatral moldadas a calor e pintadas para parecer alumínio danificado, presas com fechos de liberação rápida. De longe são indistinguíveis de danos reais de batalha, de perto podem ser removidas em segundos. O segundo desafio, rastros de fumaça. Danos reais no motor produzem uma fumaça preta espessa. Wise estuda e reproduz sistemas de geradores de fumaça alemães a partir de um Bf-109. Capturado, criando um cilindro montado sob a fuselagem que produz fumaça teatral, sob comando branca ou preta controlada a partir do cockpit. A fumaça não convence um mecânico treinado, mas é perfeita para enganar um piloto inimigo a 3.000 metros, decidindo se deve atacar. O terceiro desafio, vender a ilusão por meio do comportamento. Uma aeronave danificada não apenas parece diferente, ela voa diferente. Wise cria uma lista de desempenho. Reduzir a velocidade em 40 milhas por hora, perder altitude gradualmente, deixar uma hélice em ponto morto, ocasionalmente voar ligeiramente fora de equilíbrio. O capitão Holt pratica a técnica dominando a imitação perfeita de um avião aleijado, enquanto mantém plena capacidade de combate. Em 17 de março, eles apresentam os 3 P-47 modificados ao tenente-coronel Dickman. Ele caminha ao redor das aeronaves examinando cada detalhe. Toca os painéis de dano falso. Observa os geradores de fumaça em ação. Fica em silêncio. Finalmente diz: isto viola as leis da guerra. Operações de bandeira falsa, voar sob falsas pretensões. Wise tenta intervir. Senhor, não estamos mudando nossas insígnias.
continuamos claramente sendo aeronaves americanas, apenas exageramos nossa condição. Isso é completamente contra a doutrina contínua Dickman. Caças são armas ofensivas, não iscas. Com todo respeito, senhor, diz o capitão Holt. Os alemães transformaram nossos bombardeiros em iscas. Estamos apenas retribuindo o favor. Dickman permanece calado por um longo momento. Então vira-se para seu oficial de operações. Quanto tempo para instruir um esquadrão inteiro nessas técnicas de voo? 48 horas, senhor. Faça isso. Mas ninguém fala sobre isso fora deste hangar. Nem com outros esquadrões, nem com a inteligência, nem com Deus. Ele olha para Weiss. Se isso falhar o sargento aqui, vai passar o resto da guerra pintando números em latrinas. Weiss engole seco. Entendido, senhor. Mais uma coisa acrescenta Dickman. Quero liderar o primeiro voo. A notícia se espalha mais rápido do que segredos classificados deveriam. Em 72 horas, o coronel Zemke do 506º Grupo de Caça ouve falar do esquema maluco das iscas do 359. Ele mesmo dirige até lá para ver. Zemke assiste a um voo de demonstração 3 P-47s danificados. Mancam pelo céu soltando fumaça e balançando, enquanto 8 outros orbitam a 15.000 pés invisíveis lá de baixo. As iscas funcionam perfeitamente, aves feridas alvos irresistíveis. Quando pousam, Zemke confronta o tenente-coronel Dickman. O comando do EADO Caça sabe disso. Ainda não, senhor. Porque eles encerrariam imediatamente. Essa é minha avaliação. Zemke pondera. Ele é o comandante de caça mais bem-sucedido do teatro europeu. 17. 75 abates confirmados, uma lenda que reescreveu a doutrina tática. Sua opinião tem peso para fazer ou quebrar carreiras. Quero participar, diz ele. Isto é ou genialidade, ou corte marcial. De qualquer forma, quero meu grupo envolvido antes que o quartel-general enterre a ideia. Em 20 de março, acontece a demonstração que decide tudo. O comando de caça envia o major-general William Kaptener e uma equipe de 12 oficiais para avaliar o programa antes de autorizar ou proibir seu uso. Eles se reúnem na sala de instruções em Bodham. O ambiente está lotado, comandantes de esquadrão, oficiais de inteligência, assessores jurídicos da Força Aérea do Exército e um sargento técnico muito nervoso começando a se arrepender de todas as escolhas de vida que o levaram até aquele momento. Weiss apresenta o conceito. Os danos falsos à fumaça teatral. O desempenho de voo às táticas de emboscada. Usa expressões como protocolo de engajamento dissimulado e estratégia de resposta assimétrica porque soam mais militares do que vamos enganá-los com tinta e prendê-los numa armadilha. O oficial jurídico o interrompe imediatamente. Isto constitui perfídia sob o artigo 23 da Convenção de Haia. Usar falsos sinais de socorro para atrair o inimigo é explicitamente proibido. Weiss rebate. Não estamos usando sinais de socorro. Não estamos fingindo outra bandeira. Estamos usando camuflagem enganosa, mas ainda camuflagem. Camuflagem torna você mais difícil de ver. Isso o torna um mentiroso. A sala explode em discussão. 16 oficiais falam ao mesmo tempo, vozes se elevando. Alguns apoiam. Qualquer coisa para estancar o sangramento. Outros a condenam. Nós não somos nazistas. Não usamos enganação. O argumento se divide ao longo de linhas previsíveis. Oficiais de combate querem experimentar. Oficiais do Estado-Maior querem enterrá-la. O general Kaptener deixa passar por 3 minutos. Então se levanta e a sala silencia. Senhores, uma pergunta para o oficial jurídico. Quando os alemães desenvolveram táticas que miravam especificamente nossas aeronaves danificadas, violaram alguma convenção? Não, senhor. Atacar feridos é antidesportivo, mas não ilegal. E quando pintamos nossas aeronaves para se assemelharem a aeronaves danificadas, estamos praticando engano. Senhor, como em todo esquema de camuflagem na história militar, isto é diferente, porque deixa o inimigo desconfortável em vez de nós. A voz de Kaptener é gelo. Os alemães transformaram nossos feridos em armadilhas mortais. Eles instrumentalizaram a compaixão. E vocês me dizem que não podemos responder porque é antidesportivo.
O oficial jurídico não tem resposta. Kaptener se volta ao Capitão Holt. Você pode voar esse perfil. Consegue manter eficácia de combate? Sim, senhor. Plena capacidade defensiva, plena capacidade ofensiva. Estamos apenas atuando. Coronel Zena, sua avaliação. Zena se levanta. Senhor, este é o primeiro desenvolvimento taticamente inovador que vejo desde que cheguei a este teatro. O comando de caça tem sido reativo por 18 meses, respondendo a inovações alemãs adaptando-se às táticas deles. Isto é proativo. Faz com que eles reajam a nós. Recomendo autorização imediata para testes limitados. Kaptener acena lentamente. Testes limitados 3 missões. Se as baixas excederem as missões, de escolta padrão abortamos. Se não alcançarmos proporções de abate significativamente melhores, abortamos. Se os alemães se adaptarem e a vantagem desaparecer, abortamos. Ele olha diretamente para Dickman. Mas se isso funcionar, coronel, quero que todos os grupos de caça da 8ª Força Aérea sejam treinados neste protocolo dentro de 30 dias. A sala fica em silêncio. Mais uma coisa, diz Kaptener olhando para Weiss. Sargento, você é o artista que desenhou isto? Sim, senhor. Você entende que se isto falhar, homens vão morrer por sua ideia. A voz de Weiss é firme. Senhor, homens estão morrendo todo dia porque não temos ideia do que fazer. Prefiro tentar algo do que não tentar nada. Kaptener quase sorri. Sigam em frente. Antes de continuarmos com a primeira missão de combate, se você está achando esta história tão envolvente quanto nós, aperte o botão de inscrever-se e ative o sininho. Trazemos história militar profundamente pesquisada que vai além das histórias superficiais. Táticas reais. Pessoas reais, consequências reais. Seu apoio mantém essas histórias vivas. Agora voltemos a março de 1944 e a missão que provaria se gênio e loucura são a mesma coisa. 2 de março de 1944. Missão 250. Alvo fábricas de rolamentos em Schweinfurt. O 39º Esquadrão de Caça lança com 12 P-47 Thunderbolts. 4 estão modificados como iscas. 8 são caçadores. O capitão Holt lidera o voo iscas. Seu P-47 pintado com buracos de bala falsos ao longo da fuselagem e equipado com geradores de fumaça, toma posição a 2.000 jardas atrás do fluxo de bombardeiros. Ele reduz o acelerador para 180, perigosamente lento para combate, mas perfeito para imitar dano de batalha. Ele aciona o gerador de fumaça. Vapor branco sai da carenagem do motor visível por milhas. A 24.000 pés, o tenente James Fisher orbita com o elemento caçador, observando a performance de Holt por binóculos. Parece genuinamente aleijado. Fisher transmite pelo rádio. Se eu não soubesse melhor, estaria chamando o resgate. Eles não esperam muito. Às 13h47, operadores de radar alemães relatam um caça americano danificado caindo atrás da formação, perdendo altitude. O relatório chega a Jadgish 1, Hoppedemann Heinz. Um as com 179 abatimentos, lança 6 BF-1009s. Isto é doutrina padrão. Abate fácil, risco mínimo eleva a moral. Heinz avista Holt a 8 milhas de distância. O P-47 fumegante vacila levemente, descendo lentamente em direção às nuvens. Comportamento de aeronave ferida livra o texto. Heinz não hesita. Ele guia sua formação para a posição de ataque. 6 caças contra um americano aleijado. A 12.000 pés, Holt mantém sua performance. Ele pode ver a formação alemã acima e atrás se posicionando para o abate. Sua mão direita repousa no acelerador. A esquerda segura o manche. Todo instinto grita para quebrar, correr, lutar. Em vez disso, ele mantém seu ato de pássaro ferido, confiando que 8 P-47 que não pode ver estão observando tudo. Os alemães mergulham. Heinz alinha seu tiro fechando para 400 jardas. Um abate fácil. Ele já derrubou 179 aeronaves aliadas. Este será o 1805. Então, a voz do tenente Fisher chiou pelo rádio.
Agora Holt empurra o acelerador à frente. O P-47 aleijado explode para a potência total. O gerador de fumaça desliga e, de repente, ele não está mais ferido. É um caça de 2.500 cavalos indo a 400 mi e subindo. Os painéis de dano falso se desprendem no fluxo de ar. Em 3 segundos, ele se transforma de vítima em predador. Os alemães têm exatamente 1 segundo para processar o que está acontecendo, antes que 8 P-47 saiam gritando do sol. Há 450 nós com aceleradores em potência de emergência de combate. Bear faz uma curva fechada para a direita tarde demais. O primeiro rajada do Fischer acerta o Bf-109 na asa esquerda, dilacerando superfícies de controle. Bear é bom demais para morrer facilmente. Ele consegue um pouso forçado controlado num campo perto de Osnabrück, mas seu ala, o tenente Werner Schmidt, não tem sorte. 2 P-47 o cercam simultaneamente. Seu caça se desintegra. A emboscada dura 90 segundos. Quando termina, 4 caças alemães estão destruídos, 1 danificado. Um piloto morto, 3 capturados, 2 escaparam. Perdas americanas 0. Nenhum único furo de bala em qualquer P-47. As filmagens das câmeras de tiro são estudadas por horas por oficiais de inteligência que mal conseguem acreditar no que veem. Uma aeronave aleijada que não está aleijada. Uma emboscada em céu aberto. Alemães voando diretamente para uma armadilha. Eles deveriam ter visto. Em 48 horas, Hermann Baer é interrogado pela inteligência da Luftwaffe. Seu relatório é distribuído a todos os grupos de caça na Alemanha. Caças americanos, agora empregando táticas de engano. Aeronaves que mostram dano de batalha podem ser iscas totalmente operacionais para emboscadas. Recomenda-se extrema cautela ao engajar inimigos aparentemente danificados. Mas o aviso chega tarde demais. A tática já está se espalhando. 4 de março. 3 missões iscas sobre Bremen. 6 caças alemães destruídos, 2 prováveis. Perdas americanas, um P-47 com dano leve de flak. 7 de março, 2 missões iscas protegendo o B-24 rumo a Mannheim, 8 caças alemães destruídos. Perdas americanas, 0. 29 de março, operação massiva coordenada. 6 esquadrões agora treinados em táticas de isca. 12 aeronaves isca voando através do fluxo de bombardeiros. A Luftwaffe perde 17 caças. As perdas de bombardeiros americanos caem ao menor nível em 3 meses. Os dados tornam-se impossíveis de ignorar. Antes das táticas isca, janeiro a 15 de março de 1944. Perda média de bombardeiros por missão 5,2%. Razão média de perdas de caças 1,3 a favor dos alemães. Taxa de sobrevivência de retardatários 27. Depois das táticas isca, 22 de março a 15 de abril de 1944. Perda média de bombardeiros por missão 2,8%. Razão de perdas de caças 4,71 a favor dos americanos. Taxa de sobrevivência de retardatários 73%. Só o 3 Multinorto Esquadrão de Caça reivindica 40 abates confirmados em 30 dias, uma taxa que normalmente levaria 6 meses. Mais criticamente, as tripulações de bombardeiros relatam que os caças alemães estão hesitando, duvidando dos ataques, desistindo de engajamentos que antes teriam sido perseguições agressivas. O piloto alemão, Lieutenant Klaus Hartmann, capturado em 3 de abril, diz aos interrogadores: "Não podemos confiar mais nos nossos olhos. O que parece fraco pode ser forte. O que parece ferido pode ser uma armadilha. Nos mandam ser agressivos, mas como podemos ser agressivos quando a agressão leva à emboscada? Eles transformaram nossas táticas contra nós mesmos. O impacto psicológico iguala ao sucesso tático." Caças alemães começam a evitar aeronaves com aparência de danificadas por completo, o que significa que bombardeiros genuinamente danificados sobrevivem com mais frequência. A doutrina de Wolfpack da Luftwaffe, tão eficaz por 4 meses, desmorona em 3 semanas. Em 15 de abril, todo grupo de caça na 8ª Força Aérea tem pelo menos um esquadrão treinado em operações isca.
A inovação tática se espalha para a 9ª Força Aérea, depois para a RAF, e depois para o Teatro do Mediterrâneo. As equipes de manutenção tornam-se especialistas em aplicar danos teatrais, que podem ser removidos e reaplicados entre missões. E durante tudo isso, o sargento técnico Daniel Weiss dirige um ateliê classificado no Hangar 7, treinando tripulações na arte do engano, ensinando-as a fazer a força parecer fraqueza. Ensinando que às vezes a melhor camuflagem não é se esconder, é mentir. O impacto desta única inovação salvou um estimado de 180 tripulantes de bombardeiros em apenas 30 dias. Se você está gostando deste mergulho profundo na inovação tática, considere apertar o botão de curtir e compartilhar este vídeo. Somos um canal pequeno trazendo histórias que canais maiores ignoram, e seu engajamento nos ajuda diretamente a continuar este trabalho. Temos links na descrição para fontes primárias e memórias de pilotos. Agora vamos falar sobre o que aconteceu depois da guerra. As estatísticas finais compiladas após o dia da vitória na Europa contam uma história que os manuais táticos estudarão por gerações. Entre 22 de março e 8 de maio de 1945, esquadrões equipados com iscas alcançaram 247 abates confirmados com uma razão de perdas de 6-2-1 a seu favor, a maior de qualquer inovação tática no teatro europeu. Estima-se que 890 tripulantes de bombardeiros sobreviveram a missões que estatisticamente não deveriam ter sobrevivido diretamente atribuíveis à redução da agressão alemã causada pelas táticas isca. Mas as histórias humanas importam mais que as estatísticas. O tenente-coronel Joseph Dickman, que autorizou o primeiro teste, se aposenta como general de brigada em 1963. Em suas memórias inéditas, ele escreve: "Passamos anos desenvolvendo melhor blindagem, melhores armas, melhores motores. Um sargento com diploma de arte e um guardanapo superou tudo isso com tinta e psicologia. A melhor arma, muitas vezes, é aquela que o inimigo não espera." O capitão James Red Holt voa a primeira missão Iscas depois mais 47. Ele sobrevive à guerra com 12 abatimentos confirmados e uma Distinguished Flying Cross. Em 1987, falando no Museu da Força Aérea, ele diz: "As pessoas perguntam se eu tive medo voando como isca, irmão. Toda a missão era assustadora. Mas esta eu tinha controle. Eu não estava torcendo para que os alemães errassem. Eu estava me certificando de que eles me vissem. Há poder nisso." Hub Zama, o lendário comandante que defendeu a tática, chama-a de o uso mais inovador da guerra psicológica que já testemunhou em combate. Seus grupos de caça adotam as táticas iscas como procedimento operacional padrão, espalhando a técnica por toda a 8ª Força Aérea. E Daniel Weiss, o artista do Brooklyn, que se tornou um revolucionário tático, recebe a Legion of Merit, por conduta excepcionalmente meritória, na execução de serviços extraordinários. A citação permanece classificada até 1991 e descreve seu trabalho apenas como o desenvolvimento de técnicas avançadas de camuflagem. Ele pede transferência de volta às funções normais de chefe de equipe e recusa promoção a oficial 3 vezes. Depois da guerra, Weiss volta à publicidade. Nunca fala publicamente sobre o programa Iscas. Quando localizado por um historiador militar em 1989, concede uma breve entrevista. "Eu só resolvi um problema visual. Os alemães procuravam aeronaves feridas. Nós mostramos a eles aeronaves feridas. Não foi genialidade. Foi apenas entender o que as pessoas veem versus o que realmente existe. Foi isso que a publicidade me ensinou. Você quer que as pessoas vejam o que você quer que elas vejam." Perguntado se orgulha da inovação, responde: "Tenho orgulho de termos salvo vidas. Não tenho orgulho de que tenha sido necessário." O programa de danos falsos permanece classificado até 1991. Forças aéreas modernas ainda o estudam como um caso de resposta tática assimétrica. Usar engano para forçar mudanças na doutrina inimiga sem superioridade tecnológica. A Força Aérea Israelense empregou táticas semelhantes em 1973. A Marinha dos Rebeldes usou perfis iscas de navios durante a Guerra do Golfo,
Mas talvez o maior legado venha de uma fonte inesperada, uma carta escrita em junho de 1945 pelo piloto de B-17, Tenente Robert McIntyre, para Daniel Wise. Caro Sargento Wise, você não me conhece. Eu não o conheço. Mas em 7 de abril de 1944, meu bombardeiro recebeu fogo antiaéreo sobre Magnaberg. Perdemos 2 motores e ficamos para trás da formação. Pedi caças sem esperar por nenhum. Em vez disso, 3 P-47 apareceram pintados para parecer tão danificados quanto nós. Os alemães vieram. Seus caças estavam esperando. Eles abateram 4 antes que o resto fugisse. Todos os 10 de nós voltamos para casa. Por causa de tinta, por causa de engano, porque alguém percebeu que parecer fraco quando se é forte é às vezes a melhor maneira de ser forte. Vou me casar no próximo mês, eu e uma moça de Baltimore. Vamos ter filhos. Eles vão ter filhos. Tudo porque você pensou diferente sobre camuflagem. Nunca vou conhecê-lo, mas quero que saiba que sua ideia não apenas salvou aviões, salvou futuros. Obrigado. Tenente Robert McIntyre, 381st Bombardment Group. A inovação na guerra raramente vem das pessoas de onde se espera. Vem de forasteiros que veem problemas de modo diferente porque não estão sobrecarregados. Pelo sempre foi assim. Um artista comercial olhou para o combate aéreo e viu um problema de ilusão visual. Pilotos de carreira olharam para a mesma situação e enxergaram apenas limitações táticas. O gênio de Daniel Wise não foi técnico, foi perceptivo. Ele entendeu que a guerra é tanto sobre no que o inimigo acredita, quanto sobre o que realmente existe. Os alemães acreditavam que aeronaves danificadas eram vulneráveis. Wise tornou essa crença a fraqueza deles. A lição transcende a Segunda Guerra Mundial. Em qualquer conflito, o lado que controla a percepção controla o campo de batalha. A posição mais forte nem sempre é parecer forte. Às vezes é fazer o inimigo acreditar que você é fraco, até o momento em que você prova que não é. 40 caças alemães caíram por feridas pintadas e fumaça teatral em um único mês. Caíram porque acreditaram em seus olhos. E alguém entendeu que essa crença podia ser transformada em arma. Isso não é apenas inovação tática. É entender a verdade mais profunda do conflito. O inimigo mais perigoso é aquele que você subestima. E às vezes a arma mais poderosa é um rabisco num guardanapo feito por alguém que ninguém esperava que mudasse tudo.